ganho de peso, aumento de colesterol, aumento de açúcar no sangue, muita oleosidade, muita viscosidade. Como é que a gente vai aumentando isso ao longo do tempo e muitas vezes sem perceber, segundo o Ayurveda? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje e esse tema é muito importante. Por quê? Porque de repente você está começando a desequilibrar o seu corpo e ainda não se deu conta. E aí quando você entende esse fluxo de desequilíbrio, como é que ele se dá, você traz para a consciência e já barra e já começa a reequilibrar o seu corpo antes que ele entre em desequilíbrio, saca? Por isso é muito importante a gente ter conhecimento. Conhecimento é sim poder. Conhecimento sobre a saúde é sim se libertar de um monte de coisa que poderia acontecer na nossa vida. Nem tudo é patologia, mas sim, estilo de vida e alimentação podem gerar graves patologias lá no futuro se a gente não cuidar. Então o que eu quero é que você cuide já. Mas antes você já sabe, compartilha esse episódio com quem também ama cuidar de si naturalmente, com quem quer saber mais de Ayurveda e de Yoga. Se você está no YouTube e ainda não está inscrita, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se está no Spotify e não me segue, segue Ayurveda Brasil Podcast, também ative as notificações. Bora para a vinheta e vem papear comigo sobre esse tema tão importante. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Uma das coisas que o Ayurveda ensina a gente é que quando a gente faz um diagnóstico, a gente olha para o caminho do desequilíbrio ou para o caminho da doença. Por que a gente olha para o caminho do desequilíbrio e para o caminho da doença? Porque a gente quer saber mais sobre a doença e o desequilíbrio? Não. Porque a gente quer saber que tipo de alimentação, que tipos de hábitos, né, que tipo de costume cotidiano levou à formação dessa doença, levou à formação desse desequilíbrio. E por que a gente quer saber disso? Porque o principal, entre aspas, remédio, o principal medicamento para você reequilibrar a sua saúde é você remover a causa do problema. Ou seja, você remove a causa do desequilíbrio, remove a causa da doença. Como assim a causa, Van? Aquilo que causou. Isso é tão potente, que muitas vezes, se o desequilíbrio está no início, a gente trata esse desequilíbrio com rotina e com alimentação. É por isso que você não é paciente só no Ayurveda. No Ayurveda você sim tem uma parte de paciente, que é quando, né, por exemplo, eu que sou profissional do Ayurveda, te digo o que você tem que fazer, faço o seu diagnóstico, etc. Mas você é 50% do tratamento. Eu te dou um diagnóstico, eu te dou a forma como você vai reequilibrar a sua mente, seu corpo, suas emoções a partir desse diagnóstico, mas depois, quem vai fazer isso é você. E é legal porque você vai ganhando autonomia, você vai entendendo o seu corpo, você vai entendendo como você se reequilibra, você vai entendendo a sua relação da sua saúde com o ambiente que você está, com as estações do ano. É muito potente, é muita saúde, né? E sem saúde, todo mundo sabe, a gente não faz nada, gente. Se a gente não tiver saúde, não adianta a maior grana do mundo, porque você não vai aproveitar a grana. Então, saúde é fundamental, a gente tem que estar feliz, tem que estar bem, tem que estar saudável. E nada melhor que fazer isso de forma natural, utilizando a potência do nosso próprio corpo e da natureza, não é verdade? Bom, dito isso, a gente vai entender hoje qual é o caminho que o Ayurveda apresenta, que é esse caminho que a gente vai, então, resultar em desequilíbrio Kapha Dosha. Eu sempre digo que quando a gente desequilibra o corpo, a gente desequilibra algum dosha, 1, 2 ou os 3 doshas podem estar desequilibrados. Quanto mais tempo a gente vai ficando desequilibrado de saúde, né, física e mental, quanto mais a gente vai repetindo as mesmas coisas, mais a gente vai desequilibrando os doshas. Então, se a gente tem desequilíbrio de um dosha, é muito mais fácil de reequilibrá-lo do que se a gente tem o desequilíbrio dos 3 doshas. Aí, no geral, a gente já tem uma doença formada, a gente já tem às vezes, um quadro que não é possível reverter. Por isso que eu insisto, não aceite nenhuma dorzinha de cabeça constante. Não aceite nenhuma dor muscular constante. Não aceite essas dores que para a nossa sociedade são consideradas, entre aspas, normais. Cuida disso,
Porque quando você cuida disso, você não está doente ainda, você está iniciando um desequilíbrio. Ao cuidar desse início de desequilíbrio, você reequilibra a sua saúde por completo. É muito lindo, tá? Mas vou parar de falar, então, de viajar aqui na nossa conversa e vou te explicar de vez como é que é o caminho, então, do ganho de peso, do aumento de colesterol, do aumento de açúcar no sangue, segundo a Ayurveda, certo? Bom, para o Ayurveda é o seguinte, quando a gente tem uma vida muito sedentária, quando a gente tem uma digestão que não está muito boa, então um dos exemplos é quando a gente come e tem muita vontade de dormir durante o dia e a gente dorme durante o dia, quando a gente ingere muito alimento que aumenta a capa doxa no corpo. Que alimento é esse? São alimentos doces, inclusive o doce da natureza. Às vezes só alimentação é uma boa alimentação, mas tem o sabor doce exageradamente, até o da natureza. Não estou falando só de industrializados e ultraprocessados, esses nem se fala, né? Mas assim, por exemplo, muito sabor doce, sedentarismo, e dormir com sono desregulado, então dormindo muito durante o dia, com pouca capacidade de digestão. Tudo isso vai resultar, então, em um produto final da digestão doce, né? O que significa isso? Doce é justamente o sabor, um dos sabores que aumentam capa. Capa é o dosha em desequilíbrio que vai causar esse aumento de peso e todos os desequilíbrios que eu já citei aqui, certo? Então, olha só, fim da digestão, a gente tem um produto final doce, assim como capa. Lembra daquilo que eu sempre vivo repetindo aqui? Igual aumenta igual. Então, se eu tô tendo um estilo de vida capa dosha, porque eu não faço exercício nenhum, eu durmo durante o dia, eu ingiro muitos alimentos, eu como muitos alimentos de sabor doce, mesmo que sejam alimentos da natureza, por exemplo. Então eu já tenho um estilo de vida que aumenta a capa doxa. Eu tenho uma digestão que não tá lá muito boa, justamente por causa desse meu estilo de vida. Então, e tenho como produto final da minha alimentação também o sabor doce. O que vai acontecer? Eu vou ter, então, uma obstrução dos esrotas. Esrotas são os canais de circulação do corpo. Então a gente começa a criar uma gordura e essa gordura começa a obstruir esses esrotas. Obstruindo, a gente então vai impedir que a boa nutrição passe para os tecidos ósseo, para o tecido medular e para chukra. Chukra são os tecidos relacionados com os órgãos sexuais, certo? Então a gente não tem a boa nutrição chegando nesses três tecidos. É por isso que quando a gente fala em ganho de peso, eu tô falando de ganho de peso porque eu tenho o programa Leveza em Fluxo, que é o programa de emagrecimento natural. Então aproveito para fazer meu merchanzinho, né, gente? Mas eu tô falando de todas as outros desequilíbrios também relacionados com, por exemplo, retenção de líquido. Então, quando as articulações elas começam a inflamar, mas não é uma inflamação quente, é uma inflamação fria, e é uma inflamação que muitas vezes tem retenção de líquido também, é uma questão capa doxa. E eu tô falando de tudo isso que é, entre aspas, nutrição, que ganha tecido, que ganha peso, que pode ou não ser gordura, mas que a gordura está relacionada porque ela vai obstruir esses canais. Então, essa obstrução de canais começa a desequilibrar não só a capa doxa, mas também o restante do corpo, outros tecidos, como esses que eu citei aqui, né? O ósseo, medular e chucradatos, que está relacionado com os tecidos dos órgãos sexuais. E quando esses tecidos não recebem nutrição e não se desenvolvem adequadamente, eles levam ao acúmulo de gordura. E aí vai acumulando gordura, e a gente tem então um ganho de peso. Por consequência, a gente também tem outras questões. Pode ter, não é que necessariamente vai ter, tá? Mas a gente pode ter aumento de colesterol, aumento de gordura no sangue, a gente pode ter retenção de líquido e assim por diante. Este é o caminho, então, que traz o desequilíbrio capa doxa, que traz o desequilíbrio do aumento de peso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você está no início desse fluxo, é olhar para isso. Estou fazendo exercício ou não estou fazendo exercício? Estou dormindo de dia?
Preciso regular a minha digestão para não sentir sono quando eu como? Precisa. Começa sempre pela digestão. Então, precisa melhorar a digestão se está sentindo sono depois de comer. Precisa diminuir a alimentação doce e aumentar, por exemplo, um picante na sua alimentação. Isso também vai contribuir. Outra coisa que vai contribuir são, sim, os exercícios físicos. E aí tem uma coisa que várias pessoas me perguntam, eu não sei de onde está surgindo isso. Mas muita gente diz assim, Van, principalmente quem fez leveza em fluxo comigo, eu ouvi dizer que exercício físico é bom, mas o principal é a alimentação, porque exercício físico dá mais fome, a gente come mais. Gente, não cai nisso, certo? Assim, com a Ayurveda, a gente reequilibra tudo. O exercício, ele vai ser um exercício adequado, você não vai fazer 3, 4 horas de exercício. Se tem aumento de capa, você vai fazer 40 minutos, 1 hora de exercício. Vai ter o melhor momento para você fazer esse exercício. Vai ter um tipo de exercício que é adequado para você. Então, a Ayurveda não dá exercício físico igual para todo mundo. Cada tipo de dosha em desequilíbrio tem a sua especificidade. E isso é observado quando a gente vai pensar no exercício físico também. O exercício físico não pode gerar mais estresse. Ele tem que contribuir para o controle do estresse. Então, tudo isso é levado em consideração. Mas você já sabe. Hoje aqui eu te contei o caminho que forma, né? O caminho que o Ayurveda indica que causa esses desequilíbrios. E o que eu quero que você faça é se observar. Qual desses pontos, né? Qual desses elementos está mais presente na sua vida que causou o seu desequilíbrio ou que causa, né? Que está causando o seu desequilíbrio. Se você quiser comentar comigo lá no Instagram, no privado, ou mesmo aqui embaixo, né, nos comentários aqui do YouTube, compartilhe a sua história, a gente vai conversando, a gente começa a conversar, é muito importante. E se você não quiser fazer o processo de reequilíbrio sozinha, já sabe, eu vou deixar aqui embaixo o link do programa Leveza em Fluxo, é um programa lindo, são 28 dias comigo desintoxicando, a gente já começa a primeira semana fazendo um detox para regular a sua capacidade de digestão, de metabolismo, para melhorar isso e a partir daí a gente insere uma rotina que vai diminuir capa dosha do seu corpo e da sua mente. Eu vou deixar o link aqui, quem quiser conhecer o programa, seja muito bem-vinda. E tem Black November, e tem Black November de verdade. Então o programa custa R$ 997 normal e ele está custando, neste momento, 597. Então, aproveita, que é Black November. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional da Ayurveda e do Yoga. Namastê.